Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br, youtube.com e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. O Senhor me trouxe a sua palavra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, e trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. Reclamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, querido ouvinte, irmãos em Cristo, tudo isso que está escrito aqui irá se cumprir. O apóstolo João estava preso na ilha chamada Patmos. Foi o último dos apóstolos. Era chamado de o discípulo do amor, aquele que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. O discípulo do amor, João. E ali estava ele. E a misericórdia do Senhor o alcançou onde ele estava preso. João não estava sozinho, embora sozinho fisicamente, mas o Espírito de Deus estava ali com ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes você pensa, ouvinte, que Deus te abandonou porque você está passando por um momento difícil na tua vida. Deus não te abandonou, Ele está com você na angústia. Ele está com você na tua casa, no teu quarto, embora você não o veja. Ele está na tua vida. Está te guardando, vai preparar aquilo que você precisa para o teu sustento. Ele sustentou Elias ali. Naquele tempo Deus tinha tirado a chuva da terra por 3 anos e meio. Mas Ele não deixou de tratar dos seus servos. Aquela viúva lá que ia fazer o último bolo para comer com seu filho, depois ia morrer, ela achou que ia morrer. Jesus disse que havia muitas viúvas no tempo de Elias. Mas Deus apareceu para aquela viúva que estava lá na porta da cidade apanhando lenha para fazer o seu último bolo, comer e depois ia morrer, porque não sabia mais o que fazer, de onde que ia tirar alimento. Tempo de seca.
no tempo que não tinha nada. Havia fome na terra, como sempre houve fome em vários períodos da história da humanidade. Houve fome na terra no tempo de José, no Egito, que Deus não desamparou a sua família. Tempo das vacas magras, 7 anos de fome, mas Deus lhe deu sabedoria, foi ajuntado o trigo no celeiro, os cereais, os grãos, e Deus sustentou a família de José. Não ficar envergonhado nem confundido, assim foi com Elias também, não ficou envergonhado nem confundido, porque de manhã Deus mandava o urubu trazer carne para ele, e de tarde também trazia carne para Elias. Deus sustentou o seu servo, sustentou o seu povo que tirou da escravidão do Egito, dava maná. Todas as manhãs tinham que colher maná, caía do céu. E a água era tirada da rocha, água fresquinha saía da rocha, água viva. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, era a rocha que os seguia, que estava ali, sempre do lado deles, os sustentando, os guiando. A rocha no deserto é Cristo Jesus. E ali estava João, mesmo preso na ilha de Patmos, o seu corpo estava ali preso, mas a sua alma, seu espírito não. Deus tirou ele, arrebatou em sentido. Deus o arrebatou em espírito, como se ele estivesse dormindo. E o levou ao futuro, e o levou ao presente, e o levou ao passado. Passado que me refiro é quando no Apocalipse 12, quando Satanás caía do céu. Isso dá a entender que foi antes de Deus criar os céus e a terra. A serpente foi lançada por terra. Deus me mostrou grandes revelações. Me mostrou os acontecimentos futuros. As coisas que iriam acontecer e que nós temos visto hoje, ouvinte. Nós temos visto hoje um mundo que nunca parou. As igrejas que têm mais de 100 anos que nunca fecharam suas portas. Nunca houve isso na terra. Já houve epidemias, já houve a peste negra, a ebola, a gripe suína, a gripe espanhola, mas nunca chegou a um ponto de parar o mundo todo. E nós temos visto isto. Tudo o que está acontecendo na terra é permissão de Deus. A Bíblia fala daqueles que irão perder a sua vida por amor da palavra de Deus, por amor a Cristo Jesus. Aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Momentos que antecedem a volta de Jesus Cristo, e quantas almas que irão partir por guardar a palavra de Deus, o amor a Deus, o amor ao Senhor Jesus Cristo, irão perder as suas vidas, fechará os seus olhos aqui neste mundo e abrirá os seus olhos na eternidade. A Bíblia diz: não temais aquele que pode matar o corpo e depois nada mais pode fazer. Antes, temei aquele que não só pode matar o corpo, mas também lançar a alma no inferno.
Deus derramará sobre esta terra a sua ira, as taças da ira de Deus, as pragas escritas neste livro do Apocalipse. Tudo se cumprirá. Voltando aqui, ouvintes, em Apocalipse, no capítulo 6 que eu estava lendo há pouco, no versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Aqui é a volta do Senhor Jesus Cristo, que diz lá em Mateus 24, que ele virá como relâmpago, vai vir entre as nuvens com os seus santos anjos. E o sol tornou-se negro como saco de cilício. Nesse dia, ouvintes, não vai ter a luz do sol para disputar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo, e o sol não vai ter espaço, não vai ter brilho, o sol vai ser tampado, vai ser escurecido por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. Só Ele brilhará naquele dia, e mais ninguém. Então o sol se tornará como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, como testemunha, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro, ele foi enrolado, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E agora, no versículo 15 de Apocalipse 6, veja o que vai acontecer com os poderosos, os corruptos, os ricos, cruéis, né? Os cruéis, os soberbos, blasfemadores. Veja o que vai acontecer com eles. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, cobradores de impostos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, aqueles que escolheram a marca da besta, aqueles que sabiam que era Satanás que estava ali, e adoraram a besta, adoraram o demônio, adoraram esse ser imundo, e se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Agora estão pedindo socorro. Agora os covardes estão se escondendo dentro das cavernas, dos seus bunkers. Agora estão se escondendo nas montanhas, se protegendo da ira de Deus. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. O rosto de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e viver. Eles vão ver Deus e vão morrer. E da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir o dia da ira de Deus? Será um dia de trevas, está escrito lá em Joel, se eu não me engano, ou em Amós, ou em Ageu. Será um dia de trevas e não de luz, dia de escuridão, em que o homem colocará sua mão e tocará numa serpente, em que a pessoa não poderá escapar do juízo de Deus, ainda que se esconda nas cavernas, nos buracos das montanhas, as rochas. Não haverá proteção nesse dia. O seu dinheiro não vai poder comprar a sua alma. Você já vendeu a sua alma para o diabo, para Satanás. Ele vai te carregar lá. Aliás, Jesus te jogará junto com ele no lago de fogo e enxofre. E o dinheiro teu? A tua soberba? O que você vai fazer com ela? Vão correr, como os covardes se escondem. Como o Hitler se escondeu. Como os covardes sempre se escondem
mas naquele dia ninguém escapará. Hoje vocês oprimem o pobre, diz lá em Tiago capítulo 5, ceifar o salário dos trabalhadores. Mas naquele dia você será julgado. Naquele dia você será julgado. Todo o seu dinheiro vai se tornar em palha, em esterco sobre a terra. Porque nesse dia a terra estará cheia de carnes para sustentar as aves dos céus. Cheio de cadáveres nesta terra, porque Deus derramará a sua ira nesta terra. Ninguém poderá escapar. Mas e para os justos? E para aquele que sofreu na grande tribulação, que passou fome, que sofreu perseguição por amor da palavra de Deus, por amor do Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer com este? Será apacentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Serão apacentados. E um dos anciãos, versículo 13 do capítulo 7 de Apocalipse, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aqueles que fizeram um concerto com Cristo Jesus, aqueles que desceram as águas do batismo, aqueles que receberam o Senhor Jesus como o único Salvador e não negaram o Senhor até a morte. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Seremos cobertos com a sombra do Altíssimo Deus, como Maria foi coberta com a sombra do Altíssimo Deus. Seremos cobertos com a sombra do Altíssimo Deus. Nunca mais terão fome. Ali não vamos passar mais fome. A ganância dos corruptos desta terra. Quantas pessoas na África que morrem de fome, que comem terra para sobreviver. Oh Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Quanta gente que morre de fome, mas criam-se um vírus, manipulam-se por esta mídia satânica, mentirosa, comunista. Criam o terror e o pânico na vida das pessoas. Enquanto eles se banqueteiam com a mentira, fazem o seu dinheiro com a balança enganosa, enchem a sua casa com sangue inocente. E quantas crianças, quantas pessoas que morrem de fome, que comem do lixo desta terra. Enquanto eles escarnecem do pobre, humilham o pobre. Jesus contou uma parábola a respeito do rico que morreu. O rico que não dava nenhum prato de comida para Lázaro, que era mendigo, que estava cheio de feridas no seu corpo. E comia das migalhas que caía da mesa dos ricos. Mas um dia esse rico morreu. Um dia Lázaro morreu. E foi levado ao seio de Abraão, um lugar de descanso, de paz. E o rico foi para o inferno, para o Hades. E lá ele queria um copo de água. Lá ele teve sede. E lá ele não pôde beber a água. Lá ele não pôde blasfemar, humilhar o pobre. Lá o rico não teve um copo de água. Lá ele orou, suplicou, mas era tarde demais para orar. Todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna que ajuntou sobre esta terra não serviu de nada. Foi levado para o inferno, para o Hades, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Estava lá o rico ardendo no fogo eterno, o sofrimento eterno. Sabe como é que é o sofrimento do lago de fogo e enxofre, ouvinte? Que Deus lançará lá todos aqueles que estão na lista, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. É como um passarinho que viaja horas e horas e horas até o Monte Everest e bica lá um pouquinho da terra ali, da grama que tem aí.
do gelo que tem ali, sei lá o que tem ali. Ele bica um pouquinho daquela terra e volta lá para o seu ninho. Este é o sofrimento eterno que não tem fim. Quantas viagens que esse passarinho vai fazer para trazer a terra no seu bico até o seu ninho? Assim será o sofrimento eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas e para o justo? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono, Jesus Cristo, os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O Senhor Jesus nos guiará para as fontes das águas da vida. Ali não haverá mais sofrimento. Ali teremos alegria eterna. É como uma mulher que está grávida para dar luz. Ela vai sentir as dores de parto, as contrações, vai perder todo o seu controle fisiológico. Mas quando nasce a criança, quando passa a dor, ela pega a criança nos seus braços, esquece do sofrimento e esquece da dor, e olha para aquela criança, ela veio de mim, e olha para aquela criança toda maravilhada, e sente a alegria, e sente o contentamento, e esquece toda a dor que ela passou naquele momento. Assim será também conosco, ouvinte. Naquele dia o Senhor Jesus nos apacentará, nos levará às fontes das águas da vida. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. A Bíblia diz que o imundo não passará, que lá não entrará ladrão. Ficarão todos aqui e receberão as pragas da ira de Deus, porque não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram da sua maldade. Mas para o justo nascerá o sol da justiça. Então aguente firme, ouvinte. Suporte firme, tudo passará nesta terra. Ainda que tirem de nós o alimento, tirem de nós a comida, tirem de nós a nossa própria vida, não temas, porque Deus nos dará um novo corpo, Deus nos dará um corpo glorificado, a vida eterna. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Tudo passará nesta terra. Quantos que não morreram no tempo de Hitler? Quantos que morreram nas câmaras de gás, que morreram com fome, que morreram torturados. E Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu tudo isso. Deus deixou tudo isso acontecer. Não se sabe os planos de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que o nosso Pai Celestial faz é perfeito. Nada acontece sem a sua vontade e permissão. Mas a ira de Deus virá sobre esta terra. A sua justiça não tardará, virá na hora certa. Suporte um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo, ouvinte. Suporte, porque o Senhor Jesus virá nos buscar. O Senhor Jesus virá entre as nuvens dos céus. Se disserem, eis que Cristo está ali, eis que Cristo está lá no interior da casa, não os sigais. Ainda que os homens inventem, criem as mentiras, pela tecnologia, a falsa vinda de Jesus Cristo para enganar. Aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo não será enganado. Ele conhece a voz do seu pastor. As minhas ovelhas me seguem, disse o Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe enganar por esses mentirosos que estão sobre a terra. Por aquilo que você vê no céu, essas mentiras de Satanás. Essas mentiras do homem que cria tecnologia para enganar, para mexer no tempo, para manipular o tempo. O homem que quer ser Deus, mas nunca será Deus. Satanás nunca será Deus. Sempre será o mentiroso e pai da mentira. Sempre será um derrotado, porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. Em breve, Cristo Jesus esmagará a Satanás embaixo dos nossos pés.
Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus.